Meu sogro, convencido de que eu não era fiel, roubou o DNA da minha filha para um teste. Meu marido, Jake, e eu estamos juntos há cerca de 6 anos, casados há 3. O pai dele, Robert, nunca gostou muito de mim. Acho que parte disso é porque não sou o tipo de garota que ele imaginou para seu filho. Jake vem de uma família bem tradicional, onde as mulheres são todas do tipo muito quietas e submissas. A mãe dele mal se manifesta sobre qualquer coisa e simplesmente concorda com tudo que Robert diz. A irmã dele é do mesmo jeito com o marido dela. E então, eu que trabalho, sou bem extrovertida. Tenho opiniões sobre as coisas e não fico apenas balançando a cabeça em concordância quando alguém diz algo com que não concordo. Robert fez comentários ao longo dos anos sobre como eu sou independente demais, ou muito focada na carreira. Quando Jake e eu ficamos noivos, Robert chegou a perguntar a Jake, em particular, se ele tinha certeza sobre se casar com alguém que talvez não quisesse ser uma esposa e mãe adequada. Jake me contou sobre isso mais tarde, e nós dois achamos ridículo, mas deveria ter sido um sinal de alerta maior. A questão é que Robert não é abertamente hostil nem nada do tipo. Ele é mais passivo-agressivo. Ele faz pequenos comentários que soam quase inocentes, mas tem um tom afiado. Como quando fui promovida no trabalho no ano passado, ele disse algo como que bom que algumas mulheres podiam ter tudo hoje em dia, mas que esperava que eu não me envolvesse demais com minha carreira a ponto de esquecer o que realmente importava. Quando eu cozinhava o jantar para reuniões de família, ele sempre encontrava algo para criticar. O tempero não estava bom, ou eu não fiz acompanhamentos suficientes, ou porque eu não fiz o prato favorito dele. Jake sempre me defendia, o que eu apreciava, mas ele também tinha esse jeito de tentar apaziguar as coisas em vez de confrontar diretamente o pai. Ele dava desculpas, como se o pai dele fosse apenas antiquado, ou não quisesse dizer nada com seus comentários. Eu entendo que é difícil lidar com questões familiares, mas às vezes eu sentia que Jake estava mais preocupado em manter a paz do que em me apoiar completamente. As coisas pioraram quando começamos a tentar ter filhos. Tentamos por cerca de 1 ano e meio antes de eu engravidar da nossa filha. Durante esse tempo, Robert fez vários comentários sobre como talvez, se eu não estivesse tão estressada com o trabalho, teria mais facilidade para engravidar. Ele também sugeriu que eu deveria largar meu emprego e focar em ser esposa, porque era isso que funcionava para a geração dele. Eu na maior parte do tempo apenas o ignorava, mas era frustrante. Então, quando finalmente engravidei, a atitude de Robert mudou de uma forma estranha. Ele ficou quase obsessivamente interessado na gravidez. Fazia perguntas muito pessoais sobre minhas consultas médicas, quando exatamente eu concebi, se eu estava cuidando de mim mesma adequadamente. No começo, pensei que talvez ele estivesse apenas animado para se tornar avô, mas algo naquilo parecia errado. Ele fazia comentários incisivos sobre como o bebê tinha que se parecer com o Jake quando nascesse, ou como a genética era uma coisa engraçada. Os comentários se tornaram mais frequentes à medida que minha gravidez avançava. Ele dizia coisas como a genética não mente, ou que estava ansioso para ver quais traços da família o bebê herdaria. Às vezes, ele me olhava com uma expressão desconfiada que me deixava muito desconfortável. Jake também percebeu, mas continuava dizendo que o pai dele estava apenas animado e talvez um pouco nervoso por ser avô pela primeira vez. Devo mencionar que durante minha gravidez, tive que viajar a trabalho algumas vezes, nada demais. Apenas viagens de uma noite para cidades próximas para reuniões com clientes. Robert sempre parecia muito interessado nessas viagens. Ele perguntava exatamente para onde eu estava indo, com quem eu ia me encontrar, onde eu estava hospedada. Novamente, Jake disse que seu pai provavelmente estava apenas preocupado comigo viajando grávida, mas parecia mais do que isso. Emma nasceu há 8 meses e ela é absolutamente perfeita. Ela tem o cabelo escuro e o nariz de Jake, mas herdou a cor mais clara dos meus olhos e talvez o formato do meu rosto. Para mim, ela parece uma mistura perfeita de nós dois, que é exatamente o que se esperaria. Mas desde o momento em que Emma nasceu, Robert agiu de forma estranha em relação à sua aparência. Ele vivia fazendo comentários sobre como os bebês mudam muito no primeiro ano, ou como não dá para saber com quem eles se parecem quando são tão pequenos. Os primeiros meses após o nascimento de Emma foram bem normais em termos familiares. Robert vinha visitar, trazia presentes, segurava a bebê, mas eu notei que ele estava sempre estudando o rosto dela de forma muito intensa, como se estivesse procurando por algo específico. Ele fazia comentários sobre os olhos dela, ou suas feições que pareciam, de alguma forma, maliciosos. Jake e eu estávamos exaustos como pais de primeira viagem, então não pensamos muito em seu comportamento estranho no início. Estávamos apenas tentando sobreviver aqueles primeiros meses com um recém-nascido, mas olhando para trás, definitivamente havia sinais de que algo estava errado com a atitude de Robert. Há cerca de 4 meses, Robert começou a se oferecer para cuidar de Emma com mais frequência. No início ficamos gratos, porque estávamos ambos muito cansados e precisávamos da ajuda. Ele se oferecia para ficar com ela por algumas horas enquanto fazíamos recados ou tirávamos uma soneca. Ele parecia genuinamente gostar de passar tempo com ela, e ela se sentia confortável com ele, então não vimos razão para dizer não, mas então comecei a notar coisas estranhas. Algumas vezes, quando voltávamos dos nossos afazeres, Emma estava com roupas diferentes das que usava quando saímos. Quando perguntei a Robert sobre isso, ele dizia que a fralda dela tinha vazado ou que ela tinha regurgitado na roupa, o que parecia razoável, mas acontecia com bastante frequência, mais do que quando ela estava conosco.
Houve também uma vez, cerca de 3 meses atrás, em que cheguei em casa mais cedo do supermercado e Robert pareceu muito assustado ao me ver. Ele estava na cozinha com a Emma e houve um momento em que ele pareceu quase culpado por algo, embora eu não conseguisse descobrir o que. Quando perguntei se estava tudo bem, ele apenas disse que estava tentando fazer ela tomar a mamadeira e ela estava manhosa. Na mesma época comecei a notar que algumas das coisas de Emma estariam em lugares diferentes depois que Robert cuidava dela. Por exemplo, a escova de cabelo dela seria movida do quarto do bebê para a sala de estar, ou o cobertor dela estaria dobrado de forma diferente de como eu o deixei. Coisas pequenas que poderiam ser facilmente explicadas, mas quando comecei a prestar atenção, parecia acontecer todas as vezes. Jake achou que eu estava sendo paranoica quando mencionei essas coisas para ele. Ele disse que o pai dele provavelmente estava apenas arrumando as coisas ou não se lembrava exatamente onde as coisas pertenciam. O que era justo, eu acho. Comecei a me perguntar se eu estava sendo excessivamente desconfiada porque já tinha problemas com Robert. Mas então vieram as perguntas. Robert começou a fazer perguntas muito específicas sobre o desenvolvimento e a saúde de Emma. Não eram perguntas normais de avô, mas questões estranhas e detalhadas sobre seus registros médicos, se ela tinha feito algum exame de sangue, o que o pediatra dela tinha dito sobre seus padrões de crescimento. Quando eu perguntava por que ele queria saber, ele dizia que estava apenas curioso ou que queria ter certeza de que ela estava saudável. O que realmente começou a me incomodar foi como ele às vezes fazia comentários sobre a paternidade de Emma de uma forma que parecia uma piada, mas não era realmente engraçada. Ele dizia coisas como ela é definitivamente um bebê misterioso, ou eu me pergunto a quem ela realmente puxou. Uma vez, ele chegou a dizer algo sobre como a tecnologia moderna poderia responder a tantas perguntas sobre bebês hoje em dia. Quando Jake perguntou o que ele queria dizer, Robert apenas disfarçou com uma risada e disse que estava só pensando alto. Tentei conversar com Jake sobre como o comportamento do pai dele estava me deixando desconfortável, mas Jake continuava a defendê-lo. Ele dizia que Robert estava apenas se adaptando a ser avô e talvez não soubesse como expressar sua empolgação adequadamente. Jake também destacou que Robert nunca teve muita experiência com bebês, já que Jake e sua irmã já eram adultos quando os amigos de Robert começaram a ter netos. Olhando para trás, eu deveria ter confiado mais nos meus instintos, mas eu era uma mãe de primeira viagem, estava cansada, e parte de mim se perguntava se eu estava sendo hipersensível por causa do histórico entre mim e Robert. Eu não queria causar problemas na família de Jake por causa do que poderiam ser apenas mal-entendidos. O incidente que finalmente me fez postar aconteceu há 2 semanas. Jake estava fora da cidade a trabalho e eu estava em casa sozinha com a Emma. Eu andava me sentindo muito sobrecarregada e exausta, então quando Robert se ofereceu para cuidar da Emma durante a tarde para que eu pudesse descansar, eu aceitei. Eu planejava apenas tirar uma soneca e talvez fazer uma limpeza enquanto ela estivesse com ele. Robert chegou por volta do meio-dia e eu entreguei a Emma para ele. Ela tinha acabado de almoçar e estava de bom humor. Eu disse a ele que provavelmente ficaria lá em cima descansando e que ligasse se precisasse de algo. Ele disse que eles ficariam bem e que eu deveria dormir um pouco. Fui para o andar de cima e acabei caindo em um sono profundo, do qual eu realmente precisava. Quando acordei, era quase 17 horas, então eu tinha dormido por cerca de 4 horas. Senti-me culpada por dormir tanto, mas também muito revigorada. Desci as escadas esperando encontrar Robert e Emma na sala de estar, mas a casa estava completamente silenciosa. Chamei por Robert e o ouvi responder da cozinha e quando entrei lá, ele estava sentado à mesa com Emma no colo, e ela estava excepcionalmente irritada. Ela não parava de estender os braços para mim e fazer barulhos de chateação, o que não era seu comportamento habitual com Robert. O estranho, no entanto, foi que Robert pareceu muito nervoso quando entrei na cozinha. Ele começou a falar muito rápido sobre como Emma tinha sido ótima a tarde toda, mas ficou um pouco ranzinza nos últimos minutos, provavelmente precisando da mãe. Ele a entregou para mim imediatamente e começou a juntar suas coisas como se estivesse com pressa para ir embora. Foi quando notei que o cabelo de Emma parecia diferente. É difícil explicar, mas parecia que tinha sido escovado ou penteado de uma forma que eu nunca arrumo. Eu sempre deixo o cabelo dela natural, porque ela é um bebê e isso não importa, mas parecia que alguém tinha tentado reparti-lo ou alisá-lo. Quando mencionei isso a Robert, ele disse que estava brincando com o cabelo dela enquanto ela estava em seu colo, mas aqui está o que realmente me incomodou. A roupa de Emma estava diferente de novo, e desta vez eu tinha certeza, porque eu tinha escolhido especificamente a roupa que ela estava usando naquela manhã. Era um vestidinho amarelo que minha mãe tinha comprado para ela, e eu me lembrava de tê-lo colocado nela, porque era um dos meus favoritos. Mas quando Robert me entregou a bebê de volta, ela estava usando um body branco liso que eu nunca tinha visto antes. Quando perguntei a Robert sobre a troca de roupa, ele ficou na defensiva e disse que Emma tinha regurgitado no vestido. Então ele a trocou por algo limpo que encontrou na cômoda dela. Mas Emma quase nunca mais regurgita, e quando faz, geralmente não é o suficiente para exigir uma troca completa de roupa. Além disso, eu conhecia cada peça de roupa na cômoda dela e não reconhecia aquele body branco de jeito nenhum. Perguntei a Robert onde estava o vestido amarelo para que eu pudesse lavá-lo, e ele disse que já o havia colocado no cesto de roupa suja no andar de cima, mas quando verifiquei mais tarde não estava lá. Procurei por aquele vestido em todos os lugares e nunca o encontrei, era como se tivesse simplesmente desaparecido. Toda a interação me deixou muito inquieta.
Robert saiu bem rápido depois que eu desci, o que era incomum, porque ele normalmente gosta de ficar e conversar um pouco depois de cuidar da Emma. Emma também ficou mais apegada do que o normal pelo resto do dia, como se algo a tivesse perturbado enquanto eu dormia. Tentei me convencer de que estava exagerando, mas não consegui afastar a sensação de que algo havia acontecido enquanto eu dormia. Naquela noite, quando Jake ligou de sua viagem de negócios, contei a ele sobre a tarde estranha com seu pai. Tentei explicar por que me sentia desconfortável com aquilo, mas Jake disse que eu provavelmente estava sendo paranoica porque estava cansada e estressada por estar sozinha com a Emma. Ele sugeriu que talvez seu pai estivesse apenas tentando ajudar ao limpar a Emma e que eu estava interpretando as coisas de forma exagerada, mas eu não conseguia deixar para lá. Algo naquela tarde parecia errado, e eu decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. Comecei a prestar mais atenção ao comportamento de Robert e a procurar padrões nas coisas que me incomodavam. Foi quando percebi que todas as vezes que as roupas de Emma foram trocadas enquanto Robert estava cuidando dela, todas as suas perguntas sobre as informações médicas dela e seus comentários estranhos sobre sua aparência poderiam, na verdade, estar conectados. Comecei a me perguntar se Robert estava desconfiado sobre a paternidade de Emma e vinha procurando maneiras de provar algo. O pensamento me deixou enjoada. Eu não podia acreditar que meu sogro pudesse realmente pensar que eu tinha traído o filho dele, mas quanto mais eu pensava em seu comportamento nos últimos meses, mais fazia sentido. Os comentários incisivos sobre genética, o estudo intenso do rosto de Emma, as perguntas sobre minhas viagens a trabalho durante a gravidez, tudo isso poderia ser explicado se Robert suspeitasse que eu tive um caso. Decidi que precisava descobrir com certeza o que estava acontecendo. Eu sabia que Robert e a mãe de Jake estariam fora da cidade no fim de semana seguinte para visitar a tia de Jake, então a casa deles estaria vazia. Eu já tinha ido à casa deles centenas de vezes ao longo dos anos e sabia onde eles guardavam documentos e papéis importantes. Se Robert tivesse feito algo como pedir um teste de paternidade, ele provavelmente guardaria os resultados em algum lugar em seu escritório. Eu sei que isso parece loucura, e não me orgulho do que fiz a seguir, mas estava desesperada para entender o que estava acontecendo. Peguei a chave reserva da mãe de Jake de onde eles a mantêm escondida e fui até a casa deles enquanto estavam fora. Senti-me péssima por essencialmente invadir, mas precisava saber se minhas suspeitas estavam certas. Fui direto para o escritório de Robert, que é onde ele guarda todos os seus papéis e arquivos importantes. Comecei a procurar em suas gavetas e arquivos, sem saber ao certo o que estava procurando, mas esperando reconhecer se encontrasse. Foi quando eu encontrei. Na gaveta debaixo de seu arquivo, escondido sob alguns documentos fiscais antigos, havia um envelope pardo com o nome de Emma escrito nele, com a caligrafia de Robert. Dentro do envelope havia um laudo de teste de paternidade de um laboratório do qual eu nunca tinha ouvido falar. O laudo era datado de cerca de 6 semanas atrás, bem na época em que Robert estava cuidando de Emma com mais frequência. De acordo com o documento, amostras haviam sido enviadas tanto de Emma quanto de Jake, e os resultados mostravam uma probabilidade de 99,97% de que Jake era o pai biológico de Emma. Fiquei sentada lá, encarando aquele laudo por provavelmente 10 minutos, tentando processar o que estava vendo. Meu sogro tinha realmente roubado amostras da minha filha bebê e do meu marido para testar secretamente se Emma era filha de Jake. Ele estava desconfiado o suficiente da minha fidelidade para realmente pagar por um teste de paternidade sem contar a ninguém, mas aqui está o que tornou tudo ainda pior. Os resultados do teste mostravam claramente que Jake era o pai de Emma, o que significava que as suspeitas de Robert estavam completamente erradas. Mas mesmo depois de obter a prova de que eu não o havia traído, ele nunca disse nada a ninguém. Ele apenas manteve os resultados escondidos e continuou a me tratar com a mesma atitude desconfiada. Tirei fotos do laudo com meu celular e coloquei tudo de volta exatamente onde encontrei. Então, saí da casa deles e dirigi para casa, sentindo-me completamente entorpecida. Eu não podia acreditar que esta era a minha realidade. Meu sogro estava tão convencido de que eu era infiel que secretamente pegou material genético da minha filha para provar isso. Quando Jake chegou em casa de sua viagem de negócios, mostrei a ele as fotos do laudo do teste de paternidade. No início, ele não acreditou que fosse real. Ele ficava dizendo que devia haver alguma outra explicação, que seu pai nunca faria algo assim, mas a evidência estava ali, preta no branco. Jake ficou em silêncio por um longo tempo depois que lhe mostrei o laudo. Acho que ele estava tentando processar como seu pai pôde ter feito algo tão invasivo e doloroso sem contar a ninguém. Finalmente, ele disse que precisava confrontar seu pai diretamente e obter uma explicação. Então, ontem, Jake foi até a casa dos pais e perguntou ao pai sobre o teste de paternidade. Segundo Jake, Robert inicialmente tentou negar, mas quando Jake disse que tinha visto o laudo, Robert admitiu o que tinha feito. A explicação de Robert foi que ele estava preocupado que Jake se machucasse. Ele disse que havia notado coisas sobre o meu comportamento durante a gravidez que o deixaram desconfiado e que queria proteger seu filho de potencialmente criar o filho de outro homem. Ele alegou que planejava contar a Jake sobre os resultados do teste eventualmente, mas queria ter certeza de como lidar com a situação primeiro. Jake perguntou ao pai quais coisas específicas sobre meu comportamento o haviam deixado desconfiado, e aparentemente Robert mencionou minhas viagens a trabalho durante a gravidez
gravidez e disse que eu parecia sigilosa sobre algumas de minhas atividades. Ele também disse que Emma não se parecia o suficiente com Jake quando nasceu, o que aumentou suas preocupações e quando Jake destacou que os resultados do teste provavam que as suspeitas de Robert estavam erradas. Robert disse que ficou aliviado ao saber que Emma era definitivamente filha de Jake, mas não se desculpou pelo que fez nem reconheceu o quão inadequado foi. Jake voltou para casa daquela conversa muito chateado. Ele disse que nunca tinha visto seu pai agir de forma tão paranoica e invasiva antes. Jake também ficou magoado por seu pai ter suspeitado que eu o traí sem nunca ter conversado com ele sobre suas preocupações primeiro. Conversamos por horas sobre o que fazer a seguir. Jake estava dividido entre a raiva do pai e o desejo de tentar resolver as coisas com a família. Eu estava simplesmente furiosa. A ideia de que Robert estava coletando amostras de Emma sem permissão me deixava enjoada. E se ele a tivesse machucado de alguma forma enquanto coletava o que precisava para o teste? E se ela ficou assustada ou confusa enquanto ele fazia isso? Eu também não conseguia superar o fato de que, mesmo depois que o teste provou que eu não o havia traído, Robert continuou a me tratar com desconfiança. Se ele estivesse realmente preocupado em proteger Jake, não teria ficado aliviado quando os resultados chegaram? Em vez disso, ele apenas escondeu a evidência e continuou agindo como se eu não fosse confiável. Depois de conversar, Jake e eu decidimos que precisávamos cortar o contato com Robert, pelo menos por enquanto. O que ele fez foi uma violação tão grande da nossa privacidade e da nossa confiança que não podemos simplesmente fingir que não aconteceu. Ele agiu pelas nossas costas para testar secretamente nossa filha, o que ultrapassa todos os limites que consigo imaginar. Jake ligou para o pai hoje e disse que não levaremos mais a Emma para vê-lo e que precisamos de espaço. Robert ficou muito na defensiva e disse que estava apenas tentando proteger sua família. Ele alegou que qualquer bom pai teria feito a mesma coisa em sua posição. Jake disse a seu pai que o que ele fez foi errado, independentemente de suas intenções, e que não podemos mais confiar nele com a Emma. Robert ficou com raiva e disse que estávamos exagerando, que o teste provou que Emma era filha de Jake, então tudo deveria estar bem agora. Essa reação apenas confirmou para mim que tomamos a decisão certa. Robert ainda entende porque o que ele fez foi tão problemático. Ele acha que os fins justificam os meios, que como os resultados do teste foram o que ele esperava, a violação de obter o teste secretamente não importa. A mãe de Jake ligou mais tarde e tentou nos convencer a reconsiderar. Ela disse que Robert cometeu um erro, mas que ele ama Emma e só queria ter certeza de que ela era realmente parte da família. Ela nos pediu para pensar em Emma e em como ela perderia a oportunidade de ter um relacionamento com seu avô. Então, eu sou a babaca por cortar relações com meu sogro depois de descobrir que ele secretamente fez um teste de paternidade na minha bebê? Atualização. Então, depois que dissemos a Robert que estávamos cortando o contato, as coisas ficaram em silêncio por cerca de um dia. Então, a irmã de Jake, Lisa, ligou e perguntou o que estava acontecendo, porque seus pais estavam muito chateados. Jake explicou a situação para Lisa, e a reação dela não foi nada do que esperávamos. Lisa disse que não estava surpresa que o pai deles tivesse feito um teste de paternidade e que, na verdade, ela também estava se perguntando sobre a paternidade de Emma. Ela disse que Emma não se parece tanto com o Jake para ela, e que tinha notado algumas das mesmas coisas que o pai deles notou sobre o meu comportamento durante a gravidez. Fiquei completamente chocada e perguntei a Lisa o que ela queria dizer sobre o meu comportamento, e ela mencionou as mesmas coisas que Robert: as viagens a trabalho, eu estar mais no celular durante as reuniões de família, parecer distraída às vezes. Ela disse que ela e Robert tinham, na verdade, conversado sobre suas preocupações alguns meses atrás. Jake ficou muito magoado por sua irmã também ter desconfiado, mas nunca ter dito nada a ele. Lisa disse que não queria causar problemas no casamento dele por algo que poderia ser apenas paranoia, mas que entendia porque o pai deles queria ter certeza. A conversa com Lisa me fez perceber que as suspeitas de Robert não surgiram do nada. Aparentemente, várias pessoas na família de Jake notaram coisas que os fizeram questionar a paternidade de Emma. Isso me fez sentir ainda pior, como se toda a família de Jake estivesse me observando e julgando meu comportamento sem que eu soubesse. Lisa disse que estava feliz que os resultados do teste mostraram que Emma era definitivamente filha de Jake e que esperava que todos nós pudéssemos superar isso agora que todos sabiam a verdade, mas ela também disse que achava que estávamos sendo duros demais com Robert por tentar proteger Jake. Depois daquela conversa, Jake começou a questionar se estávamos exagerando em toda a situação. Ele destacou que se várias pessoas em sua família tinham preocupações, talvez as ações de Robert fossem mais compreensíveis. Ele disse que talvez seu pai apenas tivesse lidado com suas preocupações da maneira errada, mas suas intenções tinham sido boas. Fiquei muito frustrada com Jake por começar a defender as ações do pai. Lembrei-lhe que, independentemente das intenções de Robert, o que ele fez ainda era uma grande violação. Mas Jake disse que talvez devêssemos considerar que Robert estava apenas sendo um pai protetor e que os resultados do teste provavam que não havia com o que se preocupar de qualquer maneira. Ele sugeriu que talvez pudéssemos trabalhar na reconstrução da confiança com seu pai, em vez de cortá-lo completamente. Senti que Jake estava minimizando o que seu pai havia feito, o que realmente me chateou. Perguntei a ele como se sentiria se alguém secretamente coletasse amostras genéticas de Emma por qualquer outro motivo, e ele admitiu que isso o incomodaria. Mas ele disse que esta situação era diferente porque era família, e Robert estava genuinamente preocupado. Acabamos tendo uma briga bem grande sobre isso.
Jake me acusou de ser muito implacável e de guardar rancor. Eu acusei de se importar mais com os sentimentos de sua família do que em proteger nossa filha e não foi uma boa conversa. No dia seguinte, a mãe de Jake me ligou diretamente para tentar amenizar a situação. Ela disse que Robert se sentia péssimo com toda a situação e que havia aprendido a lição. Ela perguntou se poderíamos pelo menos tentar uma terapia familiar ou mediação para resolver os problemas. A mãe de Jake também mencionou que Robert vinha vendo sinais que o preocupavam e que ele só estava tentando fazer o certo por Jake. Ela disse que Robert nunca quis magoar ninguém e que estava arrasado por estarmos mantendo Emma longe dele. Eu disse à mãe de Jake que apreciava sua tentativa de ajudar, mas que precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Disse que ainda não estava pronta para considerar terapia ou mediação porque ainda estava muito chateada com a quebra de confiança, mas a mãe de Jake continuou insistindo. Ela disse que Emma precisava do avô em sua vida e que toda essa situação estava magoando a família inteira. Ela me pediu para pensar no que era melhor para Emma, não apenas no que me fazia sentir melhor por ter sido injustiçada. Aquela conversa realmente mexeu comigo, porque me fez questionar se eu estava sendo egoísta. Comecei a me perguntar se talvez todos estivessem certos, que eu estava exagerando. O teste provou que as suspeitas de Robert estavam erradas, e ele é o avô de Emma. Talvez eu devesse tentar encontrar uma maneira de superar o que aconteceu em prol da harmonia familiar. Estou muito confusa sobre o que fazer agora. Jake está começando a se inclinar para a reconciliação com o pai, especialmente depois que a reação da irmã dele fez parecer que as suspeitas de Robert eram mais razoáveis do que eu pensava. Estou sendo teimosa demais com isso? Devo considerar terapia ou mediação, como sugeriu a mãe de Jake? Eu não quero ser a pessoa que separa a família de Jake por causa disso, mas também não sei como superar o que Robert fez. Atualização 2. Então, depois de todo mundo me dizer que eu estava exagerando, comecei a me perguntar se talvez eles estivessem certos. Jake ficava cada vez mais frustrado comigo por não querer me reconciliar com o pai dele, e eu estava começando a sentir que talvez estivesse sendo dura demais. Decidi tentar obter mais informações sobre exatamente o que Robert tinha feito, pensando que se eu entendesse melhor suas ações, talvez pudesse encontrar uma maneira de superá-las. Eu queria saber como ele tinha obtido as amostras de Emma e Jake e como tinha sido todo o processo. Jake concordou em pedir ao pai mais detalhes sobre como ele havia conduzido o teste de paternidade. Acho que Jake esperava que se entendêssemos melhor os métodos de Robert, isso pudesse fazer suas ações parecerem menos invasivas ou assustadoras. Então, Jake foi novamente à casa de seus pais e pediu a Robert para explicar exatamente como ele havia conseguido as amostras para o teste. O que Robert lhe contou foi muito pior do que eu imaginava. Aparentemente, Robert vinha planejando isso há meses. Ele pesquisou diferentes empresas de testes de paternidade e encontrou uma que aceitava amostras de cabelo em vez de cotonetes bucais, porque achou que o cabelo seria mais fácil de coletar sem que ninguém percebesse. Ao longo de várias sessões de babá, Robert vinha arrancando fios de cabelo da cabeça de Emma enquanto ela dormia ou estava distraída. Foram necessárias várias sessões porque ele continuava perdendo-os. Ele disse que foi muito cuidadoso para pegar apenas alguns fios de cada vez, para que não notássemos. Ele também vinha coletando o cabelo de Jake de seu antigo quarto sempre que Jake e eu íamos para jantares de família. Mas aqui está a parte que me deixou absolutamente furiosa. Robert admitiu que naquele último dia, quando eu adormeci e deixei Emma com ele na verdade deu a Emma um pouco de Benadryl líquido para deixá-la sonolenta, para que ela não ficasse agitada enquanto ele coletava mais amostras de cabelo. Ele medicou minha bebê sem meu conhecimento ou consentimento. Robert deu medicação à minha filha de 8 meses para facilitar seu teste genético secreto. Quando Jake me contou isso, eu perdi a cabeça completamente. Comecei a chorar e não conseguia parar. A ideia de Robert dar um remédio a Emma sem me dizer me deixou fisicamente doente. E se ela tivesse tido uma reação alérgica? E se ele tivesse dado uma dose excessiva? E se algo tivesse dado errado enquanto eu dormia no andar de cima? Jake também ficou muito abalado com essa revelação. Ele disse que nunca imaginou que seu pai faria algo tão perigoso e irresponsável. Dar medicação ao filho de outra pessoa sem permissão não é apenas inadequado, poderia ter sido muito prejudicial. Imediatamente ligamos para a pediatra de Emma para perguntar sobre a segurança do que Robert havia feito. A médica ficou horrorizada quando explicamos a situação. Ela disse que dar Benadryl a um bebê sem supervisão médica e consentimento dos pais era extremamente perigoso e potencialmente ilegal. A pediatra explicou que bebês da idade de Emma podem ter reações imprevisíveis a antihistamínicos e que a dosagem é muito específica para o peso e histórico médico deles. Ela disse que Robert poderia ter prejudicado seriamente a Emma e que deveríamos considerar denunciar o incidente à polícia. Aquela conversa com a médica me fez perceber o quão pior essa situação era do que eu pensava originalmente. Robert não apenas violou nossa privacidade ao testar secretamente a paternidade de Emma, ele de fato colocou em perigo a saúde e a segurança de nossa filha para fazer isso. Liguei para a polícia para perguntar sobre nossas opções para denunciar o que Robert havia feito. O policial com quem falei disse que dar medicação a uma criança sem o consentimento dos pais poderia ser enquadrado como maus-tratos infantis ou agressão. Ele disse que poderíamos registrar um boletim de ocorrência se quiséssemos mover uma ação legal. Jake ficou muito em conflito sobre envolver a polícia. Ele disse que entendia porque eu estava chateada, mas que prender seu pai poderia ser ir longe demais. Ele perguntou se poderíamos lidar com isso como um assunto de família, em vez de torná-lo uma questão legal, mas eu apontei que isso não era mais apenas um desentendimento familiar. Robert havia cometido o que poderiam ser crimes reais contra a nossa filha.
o teste médico não autorizado, a dopagem secreta. Tudo isso poderia ser considerado abuso infantil, segundo a pediatra e o policial. Decidimos confrontar Robert diretamente sobre o Benadryl antes de decidir se registraríamos um boletim de ocorrência. Jake ligou para o pai e pediu que ele viesse para que pudéssemos todos conversar sobre o que havia acontecido. Quando Robert chegou, ele percebeu que estávamos muito chateados. Jake pediu a ele para explicar novamente sobre ter dado o Benadryl a Emma, e Robert ficou na defensiva imediatamente. Ele disse que só tinha dado uma quantidade minúscula, apenas o suficiente para deixá-la sonolenta para que ela não criasse dificuldades enquanto ele coletava as amostras de cabelo. Perguntei a Robert se ele percebia o quão perigoso era dar medicação a um bebê sem avisar os pais. Ele disse que havia pesquisado a dosagem na internet e que tinha sido muito cuidadoso. Ele alegou que havia dado a ela menos do que a quantidade recomendada, então não havia risco real, mas essa resposta me deixou ainda mais irritada. Robert tinha essencialmente conduzido um experimento médico em minha filha com base em pesquisas na internet. Ele não tinha formação médica, nenhum conhecimento do histórico de saúde de Emma e nenhum direito de tomar decisões sobre medicá-la. Quando apontei isso, Robert disse que eu estava sendo dramática e que Emma tinha ficado bem. Ele disse que muitos pais dão Benadryl a seus filhos para ajudá-los a dormir e que ele tinha sido mais cuidadoso do que a maioria das pessoas seria. Jake perguntou ao pai por que ele achava que era aceitável medicar Emma sem nos contar, e Robert disse que sabia que nós exageraríamos se ele pedisse permissão. Ele alegou que estava tentando nos poupar do estresse de lidar com suas preocupações sobre a paternidade de Emma. Eu disse a Robert que o que ele havia feito era abuso infantil e que estávamos considerando denunciá-lo às autoridades. Ele ficou muito zangado e disse que eu estava sendo ridícula, que ele era o avô de Emma e nunca machucaria, mas Jake me apoiou. Ele disse ao pai que dar medicação a Emma sem nosso conhecimento era completamente inaceitável, independentemente de suas intenções. Jake disse que estava decepcionado e chocado que seu pai colocaria a segurança de Emma em perigo por qualquer motivo. Robert tentou argumentar que estava protegendo Jake de potencialmente criar o filho de outro homem e que um pouco de Benadryl era um preço pequeno a pagar por essa paz de espírito. Ele disse que deveríamos ser gratos por ele ter se importado o suficiente para descobrir a verdade. A conversa terminou com Robert saindo furioso de nossa casa, dizendo que nós dois estávamos sendo ingratos e dramáticos. Ele disse que não fez nada de errado e que nos arrependeríamos de cortá-lo da vida de Emma por causa disso. Depois que ele saiu, Jake e eu conversamos sobre o que fazer a seguir. Jake estava realmente lutando com a situação porque nunca tinha visto esse lado de seu pai antes. Ele disse que sentia que não conhecia mais Robert e que estava com medo do que mais seu pai poderia ser capaz de fazer. Decidimos registrar um boletim de ocorrência sobre a dopagem não autorizada. Mesmo que nada resulte legalmente, queríamos que houvesse um registro oficial do que Robert havia feito, caso algo assim aconteça novamente. Também decidimos obter uma ordem de restrição para manter Robert longe de Emma. A pediatra havia recomendado isso como uma forma de proteger legalmente Emma de futuras intervenções médicas não autorizadas. A mãe de Jake ligou mais tarde naquele dia, chorando e implorando para não envolvermos a polícia. Ela disse que Robert estava apenas tentando ser um bom pai e avô e que estávamos destruindo a família por um mal-entendido. Mas eu não acho que medicar secretamente o bebê de alguém possa ser chamado de mal-entendido. Robert fez escolhas deliberadas para colocar em risco a saúde de Emma para seus próprios fins. Isso não é algo que eu possa perdoar ou esquecer.